Agora notícias atualizadas de hoje, com os melhores comentaristas e setoristas do Corinthians. Vamos embora falar do Esporte Clube Corinthians Paulista. A primeira notícia é de Gustavo Henrique. Ele que jogou contra o Flamengo, mas desfalcou o Corinthians na partida contra o Novo Horizontino. Agora deve desfalcar o Corinthians aí por um bom período. O Corinthians anunciou hoje que ele passará por um procedimento cirúrgico, tá? Nesta sexta-feira, para tratamento de uma hérnia ingual, tá? O defensor, né, do Corinthians jogou a reta final do Campeonato Paulista e o início do Campeonato Brasileiro com dores e seguiu aí o tratamento diariamente com o departamento médico, tá? A piora, né, do quadro levou o atleta ao procedimento, né, cirúrgico, alinhado junto aí ao departamento médico, tá? Só para você ter uma ideia, ele já vinha sentindo dores em vários jogos, tá? E essa hérnia estava, né, trazendo problemas para o desempenho do Gustavo Henrique. Ele jogava com muitas dores. E essa hérnia também provocava outras lesões, dores em outras regiões do corpo. E aí dificultava o jogador de estar atuando. Ele não queria parar, né, essa é a verdade, porque virou titular. Na cabeça, talvez, do Gustavo Henrique, e aí vem um entendimento meu, ele não queria parar porque vai ter o Super Mundial a ser disputado e ele queria jogar até lá, e como o futebol ia parar naquele período, ele faria o tratamento naquele período, tá? Só que se ele fizer o tratamento agora, né, a cirurgia agora, ele vai poder participar do que seria uma pré-temporada do Dorival Júnior, também vai ser importante para ele. E no momento de troca de técnico, o jogador não quer parar, né? Porque aqueles que não estão atuando ganham espaço, aqueles que estavam atuando perdem espaço, enfim, acontece muita coisa, né? Então a gente sabe disso, tá? Então o Gustavo Henrique vai ser desfalque do Corinthians na zaga, para mim o melhor zagueiro do elenco, é desfalque agora, deixa o like aqui. Olha só, o Memphis Depay, né, que tá com um probleminha no tornozelo, até postou o tornozelo inchado direito, foi numa jogada com o Léo Ortiz, ele até foi substituído, né, no primeiro tempo do jogo contra o Flamengo no Maracanã, já desfalcou o Corinthians, né, contra o Novo Horizontino pela Copa do Brasil, e uma fonte me passou lá dentro do clube que não é Miguel, não, realmente ele sentiu dores, um lugar que doeu bastante, acho que ele até, né, ele mostrou, né, a imagem, né, do pé, né, do tornozelo ali, como é que ficou. Aliás, ele já tinha tomado uma pancada ali, se eu não me engano, do Lucas Piton contra o Vasco, no mesmo tornozelo, tá? Então, enfim, ele tá apanhando bastante ali, tá com dores, só que informação que eu tenho é que ele já deve voltar contra o Internacional de Porto Alegre. Então, o Dorival Júnior deve contar com o Memphis Depay para essa partida, tá? Contra o Inter de Porto Alegre, Corinthians devendo jogar aí, né, com a sua força máxima, né, com todos os seus jogadores, né, claro, né, com exceção ao Rodrigo Garro e o Gustavo Henrique, né, o Rodrigo Garro faz tempo já que não está à disposição, e o Gustavo Henrique agora é esse desfalque. Vou falar do Garro agora depois da vinheta, mas Memphis Depay, a notícia boa para o torcedor corintiano, vai estar em campo contra o Internacional de Porto Alegre, deve estar em campo contra o Inter, jogo difícil, 16 às 18h30, né, às 6h30 da tarde, 18h30, na Neoquímica Arena contra o Inter, no próximo sábado pelo Campeonato Brasileiro. Pega essa que eu vou falar agora de Rodrigo Garro e reforços. Vontade de falar pega essa, meu irmão. Olha só, Rodrigo Garro, quando ele volta, tá? O diagnóstico que o Corinthians fez, né, o prognóstico, né, também para a volta do Rodrigo Garro, que já desfalca o Corinthians há um bom tempo, e eu falei para vocês, fui na contramão de quem falou que ele ia voltar no clássico contra o Palmeiras, não sei mais o quê. Falei, esquece. Na verdade, ele volta na primeira quinzena, tá? De maio. E aí tinha a esperança de ser na primeira semana de maio. Não deve ser na primeira semana de maio, tá? O Garro só quer voltar quando ele tiver realmente 100%. E aí o prazo, né? O prazo deve ser para o dia 27 de maio, tá? Entre 24 e 27 de maio. No dia 24 de maio, o Corinthians pega o Atlético Mineiro num sábado, tá? No Mineirão. Não sei se voltaria nesse jogo. Depois tem 27 de maio, que é o jogo fora de casa, contra o Huracan,
na Argentina. Talvez ele possa voltar aqui, aproveitar, né, ver a família, enfim. O mais provável é 27 de maio, tá? Contra o Huracan. Se não acontecer, 1º de junho, aí um jogo mais tranquilo, Corinthians e Vitória, tá? No dia 1º de junho, num domingo. Então a gente vai aguardar. Então a data realmente que passaram, né, é dia 27, tá? Na verdade é até dia 28, mas não tem jogo dia 28. Então dia 27 é contra o Huracan, tá? E dia 1º é contra o Vitória. Então vai ficar entre esses 3 jogos aí. Atlético Mineiro menos provável, Huracan mais provável, 27, e 1º de junho aí seria certeza, Corinthians e Vitória, tá? Rodrigo Galo que se recupera de uma tendinopatia patelar no joelho direito, tem o mesmo problema no joelho esquerdo, mas é o direito que dói mais. Enfim, não, olha só, então ele vai desfalcar o Corinthians, que é certeza, que a informação fica bem redondinha, ele desfalca o Corinthians contra a Inter ainda, Internacional, contra a América de Cali, contra Mirassol, contra Racing do Uruguai, contra Santos, contra Novo Horizontino, contra Atlético Mineiro. 7 jogos, é certeza que o Garro ainda desfalca o Corinthians. É muita coisa, né, gente? 7 jogos. Você tem noção disso? Comenta aqui embaixo. Fabinho Soldado está a 1000 no mercado buscando reforços para o Corinthians. Está trabalhando muito, tá? Isso eu posso garantir para vocês. Em meio à decisão aí e à indecisão que passa a diretoria do Corinthians com a possível saída do presidente Augusto Melo, o Fabinho está trabalhando do jeito que pode, usando as suas forças, as suas armas e as suas estratégias, porque ele não pode ficar refém da situação política do Corinthians e do Augusto Melo. Então, o Fabinho Soldado, que eu apurei, tem agido da seguinte forma. Ele tem ido direto em jogadores, empresários, sentado e negociado com atletas que estão encostados nos seus respectivos clubes. Ele pega um jogador que é reserva, que está insatisfeito, que ele acha que tem potencial, ele e o Dorival, e aí ele vai para cima e abre negociação. Ele tem viajado, tá? Ele já esteve no Rio de Janeiro, ele já esteve em Curitiba, ele já esteve em Porto Alegre, ele já esteve em vários lugares nas últimas semanas, né? Em meio à negociação com o Dorival, ele já estava se reunindo com o empresário de jogadores. O Fabinho Soldado está vasculhando o mercado em busca de reforços. E ele está mirando jogadores que eles confiam, né? Jogadores que eles entendem que podem ajudar o Corinthians e que estão encostados em seus respectivos clubes. E aí o Corinthians teria mais facilidade para contratar esses jogadores, né, que poderiam ser liberados de graça, que poderiam, enfim, estar sem contrato. São esses, né, os jogadores, né, que o Fabinho Soldado tem buscado no mercado da bola. Vamos aguardar, né? Tem muito jogador aí que está encostado, que não está sendo utilizado. É bom a gente lembrar que o Hugo Souza foi assim, estava em baixa, veio, deu certo. O Alex Santana, ele também contratou assim, era reserva no Atlético Paranaense, tudo bem, continua sendo reserva aqui, mas era reserva. O Carrillo estava lá na 2ª divisão, né, da Arábia, enfim, mas foi um caso mais do Emiliano. Vários jogadores que o Fabinho tem tentado agora são atletas que realmente estão em baixa, mas que eles entendem que tem potencial, tá? Porque não dá para ficar esperando, né, o que vai acontecer com Augusto Melo, quem vai ser o presidente do Corinthians ou não, tá? Até o meio do ano, quando abrir a janela de transferências, ele já quer estar alinhado aí com diversas contratações, prometeu 5, 6, 7 reforços para Dorival Júnior, tá certo?